Estou gravando aqui uma aula aqui para uma instituição aqui e um assunto muito interessante ali que surgiu ali, né? Porque daí eu quis trazer isso aqui para vocês também, tá? Mas eu vou estar fazendo mais à frente para que eu possa abrir esta aula para que você possa assistir. São aulas completas, mais ou menos de 40 minutos, mas por enquanto ainda não consigo fazer isso devido à restrição, tá? Mas vamos estar conversando aqui um pouquinho, né? Cada dia a gente conversa um pouquinho também aqui através do YouTube. E o assunto que nós estávamos conversando ali é que hoje as pessoas estão, de certa forma, é, sofrendo com algumas dificuldades, sofrendo com algumas coisas que vêm acontecendo, né, na vida, na família, no trabalho, no dia a dia, na escola, né? Isto é algo que muitas vezes conseguem abalar as pessoas, conseguem mudar o nosso jeito de ver as coisas, a maneira de nós encararmos as coisas, né? Num vídeo anterior que eu falei até, eu fiz um comentário de que muitas dessas coisas que está acontecendo na vida já existe em nós, já está em nós, né? Porque nós já trouxemos isso, né? Já carregamos essa carga aí há muitos anos, né? Muitos trazem isso logo depois assim que nascem, né? Acaba tendo aquele suporte de conhecimento e isso mantém isso para o resto da vida, né? Mas não é o caso que vamos estar falando agora. O que eu quero comentar é o seguinte: devido às coisas ruins que acontecem na vida, né? Num vídeo anterior eu fiz algumas perguntas, né? Acontece na sua vida mais coisas ruins ou mais coisas boas, né? Mais coisas positivas, né? Na maioria, para não dizer todas as coisas, eu decido se essas coisas são positivas ou negativas. Vamos entender o seguinte agora. Vamos ver e sempre lembrar, isso o que eu estou passando aqui é algo importante, né? Algo verdadeiro, que as coisas simplesmente acontecem. Todas as coisas que eu vejo acontecendo no dia a dia, comigo, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia, todas essas coisas, elas simplesmente acontecem. Com relação ao positivo ou negativo, sou eu que vou decidir isso, né? Eu que decido se as coisas são positivas ou negativas. Não tem como eu dizer que algo é positivo ou negativo. Eu tenho que trazer essas coisas e converter. Se essas coisas estão sendo negativas para mim, eu tenho que dar um jeito de converter isso de forma positiva. Então eu tenho vários apoios com relação a isso, né? As pessoas que acreditam no Senhor, né, acreditam em Deus, eles têm um grande apoio com relação a isso, de fazer com que eles tragam mais coisas positivas. E quando eu trago muita coisa positiva, todas as outras coisas à volta começam também a se transformar em positivo, tá? Então o que eu tenho que deixar bem claro é o seguinte, que as coisas simplesmente acontecem. Quem vai ver se essas coisas são positivas ou negativas, eu vou fazer isso. Por que eu não consigo então fazer isso? Porque eu sempre tenho em mente, isso acontece comigo, eu acredito que acontece com você também, com a maioria das pessoas. Eu gosto de alguma coisa, né? Então tudo que eu gosto que seja relacionado a esse grupo ou a esse kit que eu gosto é positivo. Tudo que acontece fora desse grupo ou fora desse kit é negativo. Quem está falando isso sou eu. Quem está decidindo se essas coisas são positivas ou negativas sou eu. Ou seja, o que eu gosto é positivo. O que eu não gosto é negativo. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo, as coisas estão acontecendo, eu estou dizendo positivo ou negativo. Então, sou eu que decido isso. Já que eu tenho este poder, essa oportunidade de estar fazendo isso, então vamos fazer com que a maioria das coisas se tornem positivo. E como fazer isso? Lembra-se num vídeo anterior que eu falei sobre um recipiente, tá? Então, se eu tenho mais coisas negativas em mim, né, o jeito de eu pensar, o jeito de eu falar, seja mais negativo, eu não consigo colocar coisas positivas, porque já está superlotado, né? E se eu inverter isso,
né? Esse recipiente, se eu inverter ele, fazer com que a maioria das coisas, o jeito de eu pensar, o jeito de eu agir, o jeito de eu falar, né? O jeito do meu comportamento seja positivo, vai chegar um momento que esse recipiente vai estar completamente positivo. Tá? Então, lembrando que as coisas, quando eu começo muitas vezes, a gente vê as pessoas reclamando, as coisas estão acontecendo mal, de uma forma errada, eu não estou gostando, está acontecendo isso de errado, né? Lembra que num vídeo anterior eu disse também que eu aprecio mais as coisas negativas que acontecem na vida? Já pararam para pensar isso? Que eu sempre dou mais importância para as coisas negativas do que as coisas positivas. Dou mais importância para as coisas ruins do que as coisas boas. Como que isso acontece? Não importa se ela existe, é negativo. Se eu começar a focar nisso, a visualizar isso, a falar nisso, a sentir isso, a degustar isso, isso permanece comigo. Não importa se eu quero, bem entendido, não importa se eu quero ou não quero, essas coisas vão estar presentes, né? Virar as costas para o que eu não quero e tenho que focar no que eu quero. Mas como essa forma de focar? Assiste o vídeo lá que eu falei lá, sobre que eu consegui mostrar para vocês. Eu tenho que esquecer o que eu não quero. Eu tenho que dar um jeito de esquecer, abandonar isso, desprezar isso. Mas eu não consigo fazer isso. As pessoas têm uma grande dificuldade de abandonar o que ele não gosta, o que ele não quer. Por isso, há algo muito interessante quando eu falei da divisão do nosso corpo e de nossa mente, né? Nossa mente não está aqui, eu falo isso porque quando se fala em mente, as pessoas já lembram automaticamente a cabeça da gente, né? Mas que seja, tá? Então, o que eu falei? Que nós temos que lembrar que nós temos um corpo. Eu decido, eu sou alguém tão especial que eu possuo o meu corpo tem hábito. E muitas vezes eu tenho a dificuldade para poder alinhar o meu corpo, de controlar o meu corpo, porque são hábitos antigos, hábitos que eu trago já comigo já há muito tempo, há muitos anos. Então, por isso eu encontro essas barreiras, essas dificuldades para poder mudar. Então, lembrando, repetindo novamente, eu tenho que sempre ter em mente que as coisas estão acontecendo na minha vida, na sua vida, né? Quem decide se é positivo ou negativo sou eu. Eu vou dar esse título a ela. E como eu faço isso, então, é a partir do momento que eu consigo fazer esta conversão, converter isto negativo para positivo. Muitas pessoas dizem a questão de tirar proveito, né, das coisas ruins, né? Mas quando a gente tira um proveito focando no que é ruim, não vai funcionar. Não, pelo menos não funciona muito bem, né? Quando eu estou tentando tirar proveito, mas eu também estou focando. Então, se eu estou tirando proveito, estou focando, eu permaneço ali. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a transformação dessas coisas positivo para negativo. E eu consigo fazer isso? Com certeza, nós conseguimos fazer isso. Isso eu não estou dizendo que nós temos que enganar a nós mesmos, ou mentir para nós mesmos. Legal, essas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Poxa, foi o máximo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu tenho que, primeiramente, entender. Quando eu entendo que as coisas simplesmente acontecem, que eu decido se vai ser positivo ou negativo, eu vou ter uma visão melhor de que as coisas estão acontecendo. Eu não vou me lamentar por isso, eu vou simplesmente olhar. Bem, essa é uma coisa negativa, como eu posso tirar proveito disso, ou como eu posso converter isso, como eu posso aproveitar essa situação que está acontecendo aí, que eu não estou gostando. Não é que é negativo, elas não são negativas. Eu não estou gostando, eu não estou acostumado, eu não entendo essa situação, por isso ela representa negativo. Negativo é algo ruim para mim, né? Então eu preciso ter esta visão. Quando se fala visão, eu tenho que ter este entendimento de que as coisas simplesmente acontecem. O que é ruim, eu preciso entender muitas vezes o que é ruim, o que as pessoas encaram como ruim. É aquilo que eu não gosto, simplesmente aquilo que eu não gosto, tá? Então por isso é ruim, é negativo, é horrível, né? Isso é bom, é gostoso, é legal, eu gosto disso, positivo para mim. Então, eu não tenho que encarar as coisas simples, senão eu vou ver que tudo aquilo que está acontecendo comigo que eu não estou gostando é negativo. E muitas vezes, por eu não estar acostumado com isso, não estar habituado com isso, as coisas são coisas novas que estão acontecendo, são coisas que estão acontecendo
que eu não tenho ainda um conhecimento disso, por isso se torna ruim. Eu não consigo me adaptar com isso, eu não consigo controlar isso, eu não consigo estar no meio disso sem se machucar. Então, por isso, isto é negativo. Mas se eu consigo controlar as coisas, eu vou dizer, uau, legal, isso é mais uma experiência, mais um desafio que está acontecendo para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Então, eu preciso entender o seguinte, as coisas simplesmente acontecem. Não tem como eu encarar positivo ou negativo. Eu tenho que ver que simplesmente as coisas acontecem para que eu não consiga pegar negativo. As pessoas falam, né? As coisas negativas levar muito para o inimigo, e as coisas boas, isso é o que eu gosto, estou levando para o Senhor. Tá? Então, eu tenho que parar e entender o seguinte, as coisas simplesmente acontecem com a oportunidade de eu poder desenvolver. O Senhor faz isso, o Senhor permite que as coisas aconteçam, para que eu possa pegar isso, tanto um desafio ou uma coisa boa, e possa me desenvolver. E muitas vezes não é desenvolver fisicamente, só fisicamente, é desenvolver de uma forma espiritual, né? Desenvolver uma forma mental. Mas enquanto eu não entendo que as coisas simplesmente estão acontecendo, eu não vou entender essa questão aí. Então eu preciso sempre ter em mente, as coisas estão acontecendo. Eu não tenho que ficar preocupado se é positivo ou negativo. Ah, aconteceu, me afetou, beleza, eu vou dar um jeito de dar a volta por cima, como diz, vou me reerguer novamente, se cair, levanto de novo e continuo, porque elas estão acontecendo. Né? Eu não tenho que simplesmente levar isso como essa coisa negativa que está acontecendo. Por não entender, acaba não gostando. Então, esses são um assunto, eu acompanhei hoje aqui, as pessoas fazendo um comentário ali, por mais que estava sendo um vídeo conferência, as pessoas estavam fazendo um comentário muito, por não entender essa questão que eu estava falando, eles começaram, de certa forma, questionar muito o que eu estava falando, que precisamos ver que as coisas simplesmente acontecem. As coisas simplesmente estão acontecendo. Ruim no mundo que nós estamos vendo hoje, nós sempre vemos o seguinte, as coisas ruins estão acontecendo no mundo, tá? Eu preciso ver isso, as coisas ruins estão acontecendo no mundo. Mas o que é ruim? Por que elas são ruins? O que eu tenho, que eu decido que isso é ruim? E enquanto eu não consigo ver dessa forma, eu não consigo entender. Eu vou simplesmente estar me lamentando, estar chorando, estar sofrendo, estar desprezando as coisas, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. É algo que eu não estou gostando. Bem recentemente a minha mãe faleceu, né? Ela faleceu. Então isso para mim foi horrível, foi ruim, né? Alguém que a gente queria por perto, queria, né, amava, como diz, né? Queríamos sempre estar junto, era um ponto de referência, né? Final de semana, ponto de referência. Então isso é horrível para mim, era horrível para mim. Então eu fiquei muito triste, né? Sentido pela situação. Mas consegui ficar bem próximo de uma outra equipe, totalmente ao contrário, totalmente contrário. Uma equipe totalmente contente por essa situação horrível que estava acontecendo comigo. Ou seja, nós conhecemos aí como o pessoal das funerárias, dos planos e tudo mais, né? Essas pessoas ficam contentes pela tragédia? Não ficam contentes pela tragédia. Eles ficam contentes pela situação porque vai gerar financeiramente. Tá? Mas para mim isso era horrível. Então são duas situações que não é nem positivo e nem negativo. O falecimento da minha mãe não foi algo nem positivo e nem negativo. Eu não gostei. Eu não gostei, não apreciei. Achei isso muito pesado para mim, né? Apesar que a gente já tem uma certa idade, mas mesmo assim você sente muito ainda a perca, né? A perca entre aspas, né? Sente muito o afastamento dessas pessoas por um certo tempo, né? Mas para outro grupo isso foi positivo, foi legal. Eu acompanhei isso, eu vi, né? Eu acompanhei a maneira não estou julgando esse grupo, né? Essas pessoas, né? Provavelmente se eu estivesse no lugar deles estaria fazendo o mesmo, né? São situações em que está beneficiando alguém e de certa forma está prejudicando outras pessoas. Então isso eu consegui entender isso com uma clareza maior.
não ser, as coisas não são positivo e nem negativo. É como eu vejo essas coisas. Se eu gosto, é positivo. Se eu não gosto, é negativo. Então, temos que entender isso. Isso é muito importante eu entender isso. Que as coisas simplesmente estão acontecendo todos os dias na minha vida. Se eu consigo adaptar essa situação, eu consigo encarar isso com uma forma mais positiva. Isso se torna mais leve para o meu dia a dia, mais leve para mim viver, mais leve para a minha vida. E com certeza eu vou conseguir apreciar melhor essas coisas, né? Mas eu preciso entender primeiro. Se eu ficar selecionando coisas positivas, coisas negativas, não vai funcionar muito bem, porque eu só consigo selecionar positivo que eu gosto, negativo o que eu não gosto. Então não tem como fazer essa avaliação. E isso está nas pessoas, né? Isso está na maioria das pessoas, tem isso como pontos de referência. Positivo, negativo, bom ou ruim. Vamos fazer uma análise disso até na questão da alimentação. Se eu não como uma coisa porque eu não gosto, isso é horrível. Isso, né? Mas outros que gostam disso, falam isso, nossa, que legal, eu gosto disso. É saboroso, é muito bom. Veja só, diferença de visão das coisas. E isso não precisa muito entendimento para isso, não. Eu só preciso me colocar numa posição neutra, tá? Colocar numa posição neutra e sempre ver as coisas que estão acontecendo. Se é negativo ou se é positivo, eu decido. Eu acredito que isso é um poder que nós temos, cada um de nós temos esse poder de decidir o que é positivo ou o que é negativo, tá? Fica bem melhor para mim ver as coisas, para mim encarar as coisas, para mim não me lamentar tanto com as coisas, para não sofrer muito com as situações que está acontecendo. Nós estamos vendo coisas que estão acontecendo no país, fora do país, que nós não gostamos, achamos algo horrível, mas eu preciso entender que essas coisas simplesmente estão acontecendo. Elas estão acontecendo. Se é positivo ou negativo, se eu gosto ou não gosto, se eu quero que aconteça ou não, elas estão acontecendo. Tá? Então, precisamos entender isso. Precisamos esquecer um pouquinho a questão de positivo e negativo. E sempre ver as coisas estão acontecendo e eu vou fazer com que isso seja positivo. Eu decido isso. Você decide isso. Você decide como é que as coisas que estão acontecendo, como é que elas sejam para você leve ou pesada. Eu decido isso, nós decidimos essas coisas, né? Muitas vezes esteja acontecendo coisas em nossas vidas, né? Como até o sofrimento com saúde, né? Na família, ou mesmo até em nós mesmos. Sempre é bom trazer isso. Essas coisas estão acontecendo. Esse problema de saúde está acontecendo na minha família, está acontecendo em mim, está acontecendo com o meu amigo, está simplesmente acontecendo. Não... Jamais vou fazer isso, jamais vou criticar as pessoas que decidem coisa positiva ou negativa. Eu só estou falando que se eu conseguir ficar neutro nessa situação e ver que as coisas simplesmente acontecendo, eu dou o título para isso, positivo ou negativo, eu decido, vai ser bem melhor. Eu vou receber essas coisas de uma forma mais leve, de uma forma positiva. Sempre trazer pensamentos positivos. Isso ajuda bastante até nessa questão de estar decidindo se essas coisas é positivo ou negativo. Essas coisas já acontecem na vida das pessoas, né? Sempre há um grande conselheiro, alguns mentores, né? Sempre falando assim, tira proveito das situações que está acontecendo ruim, as tragédias que acontecem, tira uma situação, tira proveito disso, né? Mas não é bem assim. Né, tirar proveito das coisas, né? Não são bem assim, porque enquanto eu não entendo isso, se eu for tentar tirar proveito das coisas negativas, aí eu vou me afundar mais, aí eu vou ficar mais envolvido com a situação que é negativa. Então, não é questão de tirar proveito, é questão de entender que simplesmente essas coisas estão acontecendo. E eu posso sim dizer, eu acredito que tem poder até nas palavras das pessoas, quando dizer isso é positivo,
Ou seja, essa situação eu não entendo ainda. Essa situação que está acontecendo, não estou gostando, está me afetando, eu não entendo isso ainda. Mas vou ver como eu posso contornar essa situação. Com certeza vai surgir uma ideia e nós vamos conseguir contornar a situação. Mas eu preciso buscar entender essa questão de mantermos neutro, manter no meio da situação e ver acontecer e decidindo para onde isso vai, para positivo ou negativo, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês e espero que isso seja, que vocês pensem a respeito disso. Lembra num vídeo anterior que eu falei sobre pensar, que nós não temos o costume de pensar. É muito bom quando nós pensamos. Então, este é o motivo para nós pensarmos agora. O nosso dia a dia, todos os dias, está cheio, está repleto de informações positivas, né? Entre aspas, informações positivas, informações negativas, né? Está repleto isso aí. Eu decido quais são positivos e quais são negativos. Eu decido isso. Você decide isso, tá bom? Então pare um pouco e pense sobre isso. E saiba que você pode decidir se as coisas são positivas ou negativas. E qualquer coisa, assiste lá no canal, no YouTube, vai lá no YouTube, assistem vários vídeos onde que eu estou falando tudo voltado para esse ponto, a questão do entendimento. A partir do momento que eu consigo entender, eu não vou me tornar o máximo, né? Mas quando eu consigo entender as situações, não importa o que seja, todas as coisas, quando eu consigo entender um pouquinho quem sou eu, sobre mim mesmo, eu consigo levar essas situações, seguir em frente, se machucar menos, sofrer menos, eu consigo fazer isso. Mas enquanto eu não estou entendendo ainda a situação, eu consigo seguir um hábito que eu tenho, um hábito antigo. Talvez o hábito que eu tenho antigo, eu preciso tirar ele da minha vida. Ele não tem me ajudado até aqui, e se eu continuar com ele, não irá me ajudar. Então eu preciso rever muitas vezes essa questão. Até eu falei num vídeo aí sobre o paradigma. Nós precisamos entender, então, esse paradigma, como ele está instalado em nós. Como nós vemos as coisas, como eu entendo as coisas, como eu encaro as coisas, né? Então esse é mais um assunto para você analisar sobre isso daí. A questão de positivo ou negativo, tá bom? Mas assiste os vídeos, dê um like para nós, se inscreva no canal, compartilha. Compartilha com pessoas, aí tem pessoas que estão sofrendo aí, com dificuldades aí, até por questão de as coisas que estão acontecendo na vida, ele está sofrendo, ele está sobrecarregando com uma coisa sem necessidade. As pessoas sobrecarregam, traz carga. Num vídeo, tem vários vídeos aí, eu até falei anterior aí que muitas vezes as coisas negativas eu consigo focar nelas e elas permanecem comigo. Eu estou focando, estou apreciando, estou falando sobre elas, estou olhando, observando elas, elas vão ficar próximas de mim. As coisas, tanto positivo, né, e negativo, elas permanecem onde são bem-vindos. Então, se existe coisa ruim, o mau comportamento, maus hábitos, se ele está em mim e eu preservo isso, eu mantenho isso, ele vai ficar comigo. Todas as situações vão ficar onde é bem-vindo. O que é bom vai ficar onde é bem-vindo, onde será bem-vindo, e o que é ruim também vai ficar aonde é bem-vindo. Então, se eu aprecio algo, se eu foco nisso, se eu reclamo, se eu falo sobre isso, vamos pegar aqui. Se eu estou reclamando sobre isso, vai ficar perto de mim. Se eu estou focando nisso, vai ficar perto de mim. Se eu estou falando os horrores disso, vai ficar perto de mim. Se eu estou lembrando nisso, vai ficar perto de mim. Então, todas as coisas que eu foco, eu mantenho comigo. Todas as situações. Eu estava falando sobre isso daí, alguém fez até um comentário, né, que então vou falar muito sobre dinheiro e financeiramente o dinheiro vai ficar perto de mim. Bem, essa é uma decisão também. Tá tudo incluso, né? Tá tudo incluso, né? Então precisamos sempre lembrar que aonde eu estou focando, se isso é positivo ou negativo, eu decido. Se eu quero que isso fique perto de mim, é só eu começar a falar sobre isso, pensar sobre isso, contar para os amigos sobre isso, me preocupar com isso, eu terei isso daqui. Precisamos rever essa questão. Então, um grande abraço para vocês.